Hoje nós vamos falar sobre o primeiro elemento desse roteiro para a revitalização, que nós estamos chamando de reavivamento espiritual, mas o tema do sermão hoje é o poder de Deus para a revitalização da igreja. E eu quero convidá-lo a abrir ou acessar a sua Bíblia no livro de Isaías 64. Isaías 64. Livro do profeta Isaías 64, os versículos de 1 a 4 nós lemos. Está projetado ali também, caso você não tenha acesso à Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vou repetir o versículo primeiro. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Vamos orar mais uma vez, queridos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Que o Senhor nos reúne. O Senhor é o nosso Deus. E nós pedimos, assim como o profeta Isaías pediu, uma visitação do Senhor. O Senhor desça, para que o Senhor venha sobre nós, com poder, com graça, com ministração poderosa. Abençoe-nos nessa noite, ao refletirmos sobre esse tema tão importante, que é tão importante para a caminhada desta igreja. Quando vamos começar a falar sobre esse roteiro para a revitalização da igreja. Que o Senhor nos faça entender. Mais do que isso, que haja aqui corações dispostos a obedecer a Ti. Essa é a nossa oração no nome e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu não sei quantos ouviram falar ou sabem o que é uma teofania. Você já ouviu falar? Não precisa levantar a mão, né? Mas perguntando para você, o que é uma teofania? Vem do grego, junção de duas palavras, tel, você sabe o que significa, né? Tel significa Deus. Fania, ou faneia, né? Mas aqui no nosso caso, no português, fania, que significa aparição. Teofania, portanto, é uma aparição, uma manifestação. Na realidade, teofania, a definição de teofania, quando a gente estuda teologia, são as manifestações especiais de Deus. São as aparições especiais de Deus ao longo da história que nos é trazido, nós ficamos sabendo disso através da palavra das Sagradas Escrituras. Então, ao longo da história bíblica, nós tivemos várias teofanias ou ações, manifestações especiais de Deus. Por exemplo, nós temos a teofania da sarça ardente, que Deus se revelou a Moisés, o chamando para ser o líder que iria conduzir o povo de Israel do Egito à terra prometida. Temos, por exemplo, a teofania do Sinai, em que a lei é entregue a Moisés e, consequentemente, ao seu povo. Temos a teofania do Monte Horebe, em que Elias ora e desce fogo dos céus. Temos a teofania da fornalha de fogo ardente, em que o rei Nabucodonosor olha e enxerga uma pessoa a mais as que haviam sido jogadas na fornalha. Temos a teofania de Belém, a maior de todas, a teofania de Belém, que o próprio Deus se encarna e passa a ser o Emanuel, Deus conosco.
Temos a teofania extraordinária do Pentecostes, em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Ao longo da narrativa bíblica, eu citei apenas algumas aqui, nós vemos muitas dessas teofanias, nós identificamos muitas ações sobrenaturais de Deus, percebemos a operação extraordinária de Deus em meio ao seu povo, ou seja, sobre Israel no Velho Testamento e sobre a igreja no Novo Testamento. Mas o fato é, queridos, que nós não cremos num Deus que é apenas o Deus do passado. Nós cremos num Deus que é eterno, nós cremos num Deus soberano, ingerente na história passada, na história presente, na história futura e na eternidade. Nós cremos nisso. Mas quando nós olhamos para o profeta Isaías e analisamos a sua mensagem e o contexto em que ela foi proferida, nós percebemos que havia uma sensação, naquele momento lá do profeta Isaías, que profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, havia uma sensação de que as teofanias de Deus haviam cessado, haviam parado. Os céus estavam calados, o que parece é isso. Parecia, queridos, que Deus estava inoperante, distante, silencioso, ausente. Parecia que Deus estava indiferente à situação do seu povo. O profeta Isaías vive num tempo muito difícil, talvez não muito diferente do nosso, em que a mediocridade espiritual do povo era visível, o declínio moral havia atingido seu auge nessa época de Isaías, o egoísmo imperava nas vidas, a religiosidade era um mero desencargo de consciência, os pecados faziam separação entre Deus e o seu povo, a vida espiritual estava seca, árida, desértica. Essa é uma descrição breve do livro do profeta Isaías, que tem os seus 66 capítulos. Uma revitalização era necessária. Por isso o profeta clama pela presença de Deus. O profeta clama por uma teofania divina, por uma aparição, por uma manifestação extraordinária de Deus. E eu pergunto, como é o clamor do profeta? E ali no versículo 1, no seu início, em que eu li, repeti, enfatizei: ó, se fendesses os céus e descesses. Eu gosto dessa expressão, queridos. Ó, se fendesses os céus e descesses. Na Nova Versão Transformadora da Bíblia, a frase é: quem dera abrisses os céus e descesses. Eu diria que esse tem que ser o clamor da igreja em nossos dias. Esse tem que ser o clamor da igreja presbiteriana na Trindade. É um clamor baseado numa necessidade urgente, que Deus venha e atue. É um clamor que denota uma angústia do coração. É um clamor que revela um certo desespero. Mas, sobretudo, é um clamor que revela uma expectativa grande a respeito da ação de Deus. Então há algo, queridos, que nós devemos almejar aqui mais do que tudo, que é o reavivamento espiritual. Espero que você compreenda bem isso que eu disse. Há algo que nós devemos almejar aqui mais do que tudo, que é o reavivamento espiritual. Eu vou pedir para o nosso irmão Erivaldo fechar essa porta aqui, né? O louvor das crianças é perfeito, mais perfeito do que a minha pregação aqui, não é? Mas só para a gente se concentrar um pouquinho mais. Obrigado. Há algo que nós devemos almejar aqui mais do que tudo: reavivamento espiritual. Antes do crescimento, queridos, antes de termos a casa em ordem, antes de termos uma igreja plenamente funcionando, há algo que nós devemos almejar aqui antes de tudo e mais do que tudo, que é o reavivamento espiritual. Mas, queridos, eu quero fazer um parênteses aqui para não ser mal entendido nessa noite, porque aqui nós precisamos fazer uma explicação, para não parecer que nós estamos incorrendo num erro teológico aqui, porque talvez alguém diga assim: nós não precisamos clamar para que Deus desça, porque Ele é onipresente. E eu digo para você, você está certo, é isso mesmo. Nós não precisamos clamar para que Deus desça nesse sentido, porque Ele é onipresente. Ele está aqui,
Nós cremos nisso, não cremos? Deus está aqui, porque Ele é onipresente, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Deus está presente, porque Ele é onipresente. Essa é uma das afirmações teológicas muito claras que nós fazemos e cremos nisso. Mas, queridos, nós precisamos clamar por suas ações extraordinárias. É isso que o profeta está fazendo aqui. Precisamos clamar para que Ele não esteja tão somente presente como Ele está, porque Ele é presente, porque Ele não poderia não ser presente, porque Ele é onipresente. Espero que vocês estejam entendendo essa explicação, mas nós precisamos clamar para que esse Deus presente haja com poder e graça sobre nós, e isso é diferente. E é por isso que o profeta clama. Nós precisamos de uma teofania, de uma manifestação especial e extraordinária, não só da sua presença, mas das suas ações com consequências abençoadoras sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre o povo de Deus. Explicado isso, queridos, então agora eu sigo para os princípios, os pontos principais que eu quero abordar nessa noite com os irmãos e irmãs e dizer, nossa reflexão nessa noite vai ser baseada nisso. Quando Deus desce, o que acontece? Quando nós olhamos aqui para esse texto de Isaías, nós concluímos algumas coisas que eu quero repartir com vocês. Quando Deus desce, quando Deus se manifesta e age com o seu poder, algumas coisas acontecem em meio ao seu povo, ao povo de Deus. Em primeiro lugar, queridos, quando Deus desce, o rejuvenescimento espiritual é produzido. Quando Deus vem com o seu poder sobre a igreja, o rejuvenescimento espiritual é produzido. Quando Deus desce, acontece coisa nova na terra. Quando Deus desce, a rotina é interrompida. Quando Deus desce, situações são mudadas e transformadas. Quando Deus age e desce sobre nós, a igreja é revitalizada. Quando Deus desce, vidas são impactadas. Quando Deus desce, toda a estagnação que estava por ali é dissipada. No texto aqui, queridos, o que descreve isso é o versículo 2, quando diz assim, como quando o fogo inflama os gravetos. Ele está pedindo para que Deus desça, ó, se fendesses os céus, e faça o quê? Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos seus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Assim como o fogo inflama os gravetos, o profeta queria que a sua vida e a vida do povo fossem inflamadas. O fogo na Bíblia, que eles têm algumas simbologias, como por exemplo, simbologia de movimento e vida. O fogo tem simbologia de calor, vibração, ardor, fervor espiritual. O fogo tem a simbologia de dinamismo. E assim deve ser a vida cristã. Nosso coração tem que voltar a queimar pelas coisas de Deus. Somente assim haverá revitalização. A questão é, queridos, a questão que nós temos que responder é com o que o nosso coração tem vibrado. Com o que o nosso coração tem vibrado? Com os títulos obtidos? Temos que vibrar, queridos, com os títulos obtidos, mas só isso? Com os sonhos pessoais alcançados? Com a conquista da autonomia, que é uma das grandes buscas do nosso tempo? É isso que tem feito o nosso coração vibrar prioritariamente? Os irmãos sabem quando uma igreja precisa de revitalização? Quando os crentes envelheceram espiritualmente. Eu vou responder. Sabe quando a igreja precisa de revitalização? Quando os crentes envelheceram espiritualmente. Quando a estagnação tomou conta. Quando os movimentos ficaram demorados, as reações ficaram lentas. Quando não há vida, não há sonho, não há entusiasmo. Quando desenvolvemos um cristianismo ralo, sem vida, sem motivação, sem paixão espiritual.
Então precisamos entender que Deus quer rejuvenescer a nossa igreja, Deus quer te rejuvenescer, queridos, Deus quer te inflamar novamente, Deus quer te acender novamente, Deus quer te tornar dinâmico, vibrante, fervoroso novamente, Deus quer te fazer voltar ao primeiro amor, queridos. E quando nós estamos falando de revitalização da igreja, nós estamos falando prioritariamente de revitalização de corações. É fundamental que entendamos isso. Não há revitalização da igreja. A igreja só será revitalizada quando os corações, porque a igreja são o conjunto dos corações que aqui estão, queridos. Então, quando o nosso coração for aceso e revitalizado, nós teremos a igreja revitalizada. Então vamos clamar, queridos, para que Deus desça, nesse sentido que eu estou falando, que eu expliquei, para que Deus desça com as suas consequências, com essas aparições extraordinárias e promova um avivamento. É isso que nós precisamos. Mais do que tudo, antes de mais nada, nós precisamos de um avivamento neste lugar. Avivamento, queridos, que é fruto de quebrantamento. Às vezes a gente confunde que avivamento é barulho, louvorzão, movimentos, shows. Não, avivamento é quebrantamento, quando as pessoas se quebram diante de Deus. Quando as pessoas se achegam diante de Deus, são capazes de orar verdadeiramente, dizendo: a começar em mim, quebra corações, como nós cantamos. Avivamento, queridos, que é marcado por Bíblia, oração e testemunho. Avivamento que promove engajamento missionário, que nos faz, queridos, que somos avivados aqui, se Deus inflama o nosso coração, se nós estamos aí lendo a palavra de Deus, orando, então nós vamos sair para testemunhar. Avivamento que gera, queridos, uma coisa muito importante, que é reconexão com Deus, porque às vezes nós estamos desconectados. Estávamos, mas é como se é um fio que é puxado da tomada, não estamos mais conectados e precisamos então ser reconectados. Isso então vai trazer essa energia para nós, vai inflamar a nossa vida novamente. Avivamento que desentope as veias espirituais da igreja, fazendo a vida brotar novamente, tirando o cansaço ministerial que muitas vezes está aqui, está entre nós, e gerando uma nova disposição para ser e fazer discípulos de Jesus. Então vamos pedir que Deus fenda os céus e desça sobre as nossas vidas, inflame o nosso coração. Que haja um santo temor e tremor na presença de Deus. É isso que Isaías está falando aqui. Em segundo lugar, queridos, quando Deus desce, quando Ele vem com o seu poder, quando Ele vem com a sua graça sobre nós, a segunda coisa que acontece aqui, as ações surpreendentes são reeditadas. As ações surpreendentes de Deus são reeditadas. Versículo 3. Quando fizeste, verbo no passado, coisas terríveis, a melhor tradução seria coisas tremendas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Veja só o que a Bíblia diz. Quando fizeste coisas tremendas que o quê? Que não esperávamos. Desceste e os montes tremeram à tua presença. O profeta então aqui, queridos, lembra que em outros tempos Deus havia feito coisas surpreendentes. Alguns episódios haviam ficado marcados na mente do povo de Israel. O envio das 10 pragas, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, o sustento com o maná no deserto, a travessia do Rio Jordão, quando estavam próximos à Terra Prometida, a queda das muralhas de Jericó, a vitória de Davi sobre Golias e tantos outros. Manifestações extraordinárias de Deus, teofanias de Deus. Deus havia feito coisas que eles sequer esperavam. Deus havia feito coisas inéditas, nunca vistas na história humana.
e absolutamente sobrenaturais, em muitas ocasiões o povo de Israel havia provado as surpresas de Deus. O profeta então suplica: Deus, volte a nos surpreender. Deus, volte a nos surpreender. Deus, traga de novo as suas ações sobrenaturais e surpreendentes, como o Senhor já fez no passado, mas agora parece estar inoperante nesse momento aqui da história. Meus queridos, isso é que de certa forma nós queremos que aconteça aqui. Desejamos que essa igreja seja revitalizada, desejamos que Deus faça coisas extraordinárias, desejamos que o poder de Deus venha sobre nós, fazendo coisas que nós não conseguiremos fazer sozinhos, e muitas nós não conseguiremos fazer sozinhos. Desejamos que Deus nos visite, nos surpreenda, desejamos que Deus revitalize cada pessoa, cada coração, cada membro, cada frequentador, cada vida aqui presente. Desejamos que a vida de Deus flua aqui nesse lugar, porque somente quando isso acontecer, a igreja será revitalizada, queridos. Quando Deus estiver fluindo aqui, não adianta apenas organizar, isso nós podemos fazer. E não é tão difícil. Não adianta apenas gerenciar, queridos, não adianta apenas usar ferramentas contemporâneas de crescimento da igreja, não adianta apenas produzir movimentos, tudo isso é necessário. Eu estou dizendo que não adianta apenas fazer isso. É a ação do Espírito Santo de Deus que vai revitalizar a igreja. É o poder de Deus que vai revitalizar a igreja. Mas deixa eu dizer essa frase complementando, vou dizer de novo. É a ação de Deus que vai revitalizar a igreja. Mas também é a reação dos crentes que vai produzir uma igreja viva. Você entende? É a ação de Deus, queridos. Sem Deus não faremos nada. Mas é a reação dos crentes que vai fazer isso acontecer também. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Deus quer e pode fazer coisas que nós estamos pedindo e esperando. Cremos nisso. Deus quer e pode fazer coisas que nós sequer estamos esperando. Mas eu gostaria de acrescentar uma terceira frase. Deus quer e pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou esperamos. Efésios 3:20. Conforme o seu poder. Conforme o quê? O seu poder que opera em nós. O poder não é nosso. O poder é de Deus. E conforme o seu poder que opera em nós, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. A terceira e última lição dessa noite, queridos. Quando Deus desce, quando Deus vem, quando o poder de Deus se manifesta, o rejuvenescimento espiritual é produzido. As ações surpreendentes de Deus são reeditadas, elas voltam a acontecer. Mas em terceiro e último lugar, eu quero dizer que a providência de Deus é liberada. Quando Deus desce, quando Deus vem com poder sobre a igreja, sobre nós, sobre a nossa família, a providência de Deus é liberada, queridos. Versículo 4, olha só, que a Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Esse versículo aí é muito parecido com o versículo lá do Novo Testamento que você conhece, não é? 1 Coríntios 2,9, Paulo citou Isaías quando ele escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O original está aqui, foi Isaías que disse. Quando pensamos em revitalização de igreja, queridos, nós temos que ter a consciência da situação. Nós temos que reconhecer a situação. Isso é o que aconteceu. Eu quero citar agora um caso aqui que tem nos abençoado muito, temos refletido sobre isso com o conselho, que é Neemias. Quando se pensa em revitalização, reconstrução, não tem como não se lembrar de Neemias.
E certamente nós vamos ter tempo para refletir sobre Neemias também. Mas isso é o que aconteceu com Neemias. Uma revitalização era necessária. Quando ele chega em Jerusalém, ele enxerga as ruínas. Então ele convida o povo a reconhecer a situação. Ele diz assim: estáis vendo a miséria em que nós estamos? Talvez nós estejamos assim, miséria, queridos. Não, estamos sendo abençoados por Deus aqui, mas vamos ver a situação, vamos reconhecer. Essa é a primeira coisa. Então Neemias, depois de dizer assim, estáis vendo a miséria em que nós estamos? Ele convida aquele povo a se dispor para reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele diz: disponhamo-nos e reedifiquemos os muros. Depois de dizer, olha, precisamos reconhecer a situação, não está fácil, está difícil, complicada, ele diz: eu preciso de pessoas aqui que se disponham para reedificar esses muros. Mas a coisa mais importante que Neemias faz é convidar o povo a confiar em Deus. Então ele diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Neemias 2:20. Reconhecer a situação, se dispor para a obra e confiar que Deus vai abençoar eles. Vocês se lembram em quantos dias os muros foram terminados? 52 dias. Você acha que o muro de Jerusalém era um murinho igual da sua casa? Era um muro de uma cidade enorme. Um muro com uma concepção muito diferente de muro. Um muro que era para aguentar, para dar segurança à cidade das batalhas. É só você dar um Google aí, numa imagem dos muros de Jerusalém, você vai ter uma ideia. 52 dias. Mas essa semana, queridos, eu estive participando da conferência do CTPI, o Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja em Campinas. Foi uma benção. Ouvimos palavras tão extraordinárias e desafiadoras. Mas lá no final, vendo o Ricardo Agreste estava pregando, pregou aqui esses dias, estava pregando lá. Estava falando sobre um texto muito conhecido da Bíblia, a ocasião em que Jesus multiplicou os pães e peixes. E dentre tantas coisas boas que ele falou, eu quero me concentrar apenas numa. Na parte em que Jesus pegou os poucos e insignificantes pães e peixes. No caso da primeira multiplicação dos pães, narrada ali em Mateus, 5 pães e 2 peixes. Há um detalhe importante narrado pelo evangelista Mateus, que às vezes a gente passa despercebido. É diferente de como os outros evangelistas narram, a exceção de Marcos. Jesus ordenou que a multidão se assentasse na grama. E aí a Bíblia diz assim: tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Nos outros textos da multiplicação dos pães, os outros evangelistas não falam essa pequena parte. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e o que vem em seguida, e olhando para o céu. Olhando para o céu. Jesus não olhou para a pouca quantidade de pães e peixes. Os discípulos olharam, porque eles disseram, o que eles perguntaram? O que é isso para tanta gente? Jesus olhou para o céu, querido. Jesus colocou o foco no céu, foi essa a frase que o reverendo Ricardo Agreste usou. Foco no céu. Uma obra de revitalização requer foco no céu. Uma obra de revitalização implica em depender de Deus. Então, o meu desafio aqui nessa noite é convidar você a ter esse foco no céu. Porque quando a gente focaliza o céu,
Deus faz as multiplicações na terra. Deus faz os milagres na terra. Mas nós precisamos focalizar o céu. Isso relembra Isaías. Agora eu quero voltar aqui para o texto, porque uma mudança radical é necessária. A revitalização espiritual do povo de Deus era imprescindível e continua sendo imprescindível. Mas ela só virá através da ação de Deus. Nós estamos falando isso. E do Deus, querido, agora esse texto aqui ele é fantástico na maneira que ele termina. Porque, vou repetir o versículo todo, mas dando a ênfase agora no final. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. O que diz agora? Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aqueles que nele esperam, queridos. O Deus que trabalhou na antiguidade, o Deus que trabalha hoje, o Deus que sempre trabalha para aquele que nele espera. Então é fundamental dizer, queridos, que todos nós precisamos trabalhar. Uma obra de revitalização. Todos precisamos nos envolver. Todos precisamos lutar. Todos precisamos fazer a nossa parte para a revitalização da igreja. Mas quem vai operar a revitalização é o próprio Deus. E uma igreja revitalizada e viva cresce. Por isso que eu digo que o nosso foco não pode estar no crescimento, mas na revitalização. Uma igreja revitalizada e viva cresce, queridos. Atrai pessoas, abençoa a cidade. E isso não tem a ver, queridos, com espaço físico. Gostei muito da mensagem que o Rodrigo pôs hoje lá no WhatsApp da igreja. Às vezes nós ficamos pensando, nosso espaço físico é pequeno, é feio. Meus queridos, vamos esquecer tudo isso em nome de Jesus. Não importa. Não vamos nos concentrar nisso. Porque uma igreja revitalizada e viva cresce. Atrai pessoas, queridos. O espaço físico, a qualidade dos serviços, a localização, eu gosto muito de excelência, nós temos que buscar isso. E isso pode ser importante, mas não é o principal, queridos. O mais importante é essas pessoas perceberem que Jesus está aqui. Amém? Amém. O mais importante é essas pessoas perceberem que Jesus está aqui. O mais importante é as pessoas perceberem que o Espírito está agindo nessa igreja. Aí, queridos, as pessoas não vão nem olhar o espaço físico. O mais importante é as pessoas perceberem que a palavra de Deus está sendo pregada fielmente. O mais importante, queridos, é as pessoas perceberem que há vida espiritual nos crentes e que o poder de Deus está sobre nós. Aí sim, queridos, as coisas vão começar a mudar e acontecer. As pessoas serão atraídas pelo que realmente importa. Não é por uma cadeira confortável ou ar-condicionado, mas é pela presença de Deus.